Oi pessoal, eu sou Marcela, psicóloga, e esse é o nosso 6º episódio do podcast Amar Sempre Cura. E hoje eu estou tendo a honra de estar aqui com a Maria Clara, que é pós-doutora. Eu tive o prazer de fazer a formação com ela sendo minha professora. Eu me especializei na abordagem direta do inconsciente e hoje a gente vai conversar com ela nessa abordagem que tem 44 anos, que vem sendo desenvolvida, aprimorada e ajudando milhares de pessoas pelo mundo inteiro, não é só no Brasil, não. No mundo inteiro, em vários países. E ela é filha da doutora Renate. Doutora Renate é quem criou o método, é a precursora desse método. E hoje a gente vai ter um bate-papo aqui gostoso para vocês aí entenderem, às vezes tem alguém nos ouvindo aqui que nunca ouviu falar de inconsciente, ou que já ouviu falar, mas não faz ideia de como é que isso pode estar afetando a minha vida. Então a gente vai conversar um bate-papo legal sobre isso. Como é que o inconsciente está por trás de tudo que a gente faz, das nossas relações, da nossa vida, enfim. Então, obrigada, bem-vinda. Obrigada a você pelo convite. E eu sei que a gente vai ajudar muitas pessoas com esse conteúdo que a gente vai trazer hoje. E para começar, assim, Maria Clara, se quiser se apresente também da sua forma, mas fala pra gente o que é a ADI, conta um pouquinho de você. Você nasceu no berço já do inconsciente, da psicologia. Então, o método da abordagem direta do inconsciente é um método que você vai ensinando a pessoa que vai fazendo a terapia e percebendo, ela está consciente o tempo todo, né? Mas ela vai percebendo conscientemente aquelas histórias que estão ligadas às vivências, mais do início da vida, né? E cada coisa que a gente vive, o inconsciente é como podia ser um grande banco de dados, né? Ele vai registrando tudo que acontece na vida da gente e tudo aquilo que vai sendo registrado, tudo aquilo tem um sentido para a gente mesmo, mas está envolvendo outras pessoas, a situação. E é em cima disso que a pessoa vai construindo uma ideia sobre si mesma, em cima dessas vivências que tem a ver com aquilo que acontece. Então, muita coisa que acontece a gente lembra, a gente tem uma memória consciente. Algumas coisas que acontecem a gente não lembra, então isso fica num nível não consciente, nesse sentido seria inconsciente. Então, a abordagem direta do inconsciente, é um método criado pela doutora Renate, que é minha mãe, né? E ela foi desenvolvendo essa capacidade, descobrindo que se a gente fosse fazendo perguntas, a pessoa está de olhos fechados, concentrada sobre si mesma, mas não é hipnose, não é regressão de idade, mas ela vai trazendo à tona essas vivências, então ela vai conseguindo descrever. Eu estou me vendo com 2 anos na casa da avó, então ela não está tendo uma visão, porque ela está de olhos fechados, mas é uma percepção interior e aquilo vai trazendo. E é lógico que se ela está falando, estou me vendo com 2 anos na casa da avó, ela esteve na casa da avó muitas vezes, mas é aquele momento que começa a vir como se fosse emergindo assim, né? Ele começa a trazer alguma coisa que é muito importante, que tem um significado muito importante. E muitas vezes um significado muito positivo, porque a gente acha que o positivo a gente não esconde, só o negativo, a gente esconde também o positivo. E esses registros e essas vivências e esse sentido, por exemplo, ela estou vendo meu pai e minha mãe se abraçando na porta da casa da minha avó, meu pai está chegando de viagem. Então isso é muito mais do que ela lembra, ela vai pegando aquele momento específico, como se fosse uma cena de um filme. E o que tem de importante? Isso o terapeuta vai perguntando, né? O que tem de importante aí? Eu estou vendo a alegria da minha mãe quando meu pai chega. Como que você vê essa alegria? Essas são as perguntas do terapeuta, né? Mas cada pergunta do terapeuta parece que vai tirando uma capa de cima e a pessoa vai descobrindo mais profundo. Eu vejo o quanto que minha mãe ama, eu vejo a alegria do meu pai, eu vejo que os dois se amam. E o que isso significa? Eu venho do amor, eu sou fruto do amor, eu sou uma bênção na vida deles. Então essas conclusões, esse eu sou, vai dizendo aquilo que a pessoa tem de mais importante, que tem a ver com aquilo que ela é na pessoa dela. E que dá muito sentido à vida, vontade de viver, força, alegria. Agora, também tem os registros negativos, esse faz um movimento contrário. Se os momentos positivos que estão ligados a momentos de amor, que a gente recebeu e que a gente deu, eles dão uma vontade de viver, uma alegria, inclusive nos casos de depressão, né? Os momentos negativos, eles estão ligados àquelas situações que a gente vivenciou, às vezes desde o útero materno, que vão criando e a pessoa mesmo vai concluindo coisas negativas sobre si mesmo, e essas coisas negativas que ela conclui vão virando quase como se fosse uma ordem existencial, mas uma ordem que age sobre o psiquismo negativa, que age sobre o corpo, então muitas vezes está ligado a doenças.
E esses registros, como a gente vai perguntando, você consegue chegar bem na raiz do sofrimento, do problema. E esses sofrimentos, às vezes, atrapalham os relacionamentos também. E muito. Eles estão muito ligados à dificuldade de relacionamento. Então, no momento que a pessoa pega essa raiz e o contexto, entende como é que aquilo foi construído em função de quê, a gente já tem um material para começar a fazer o trabalho do desmanche desses registros negativos. Então, essa é a grande possibilidade que a terapia da DI oferece, né? Gente. Que a gente chama da terapia da integração pessoal. Essa possibilidade não só de entender a raiz do sofrimento, mas de tratar e desmanchar a raiz do sofrimento. Então, às vezes as pessoas perguntam, você fica livre desse registro? Sim, é possível ficar livre desse registro. Fico livre, sim. Eu lembro que quando eu fiz, eu mesmo sendo psicóloga, eu desconhecia o método antes, e quando eu fiz foi um divisor de águas para mim, porque foi disruptivo. Tanto a forma de ser a terapia, que eu nunca tinha me submetido, assim, deitada, de olhos fechados, aquelas perguntas, eu a todo momento consciente, e trazendo coisas que eu ia percebendo, eu ia sentindo. Isso para mim foi muito disruptivo, para minha experiência pessoal também. Mas é muito legal isso que você traz, como que o inconsciente, já que você trouxe a questão do relacionamento, como é que esse inconsciente, essa raiz do problema, ela começa aonde? Assim, é na nossa infância? É antes? É antepassados? Eu estou buscando fazer perguntas, apesar de eu conhecer o método, mas perguntas de pessoas que não sabem nem o que é. Aonde que começa isso, sabe? É na infância? É antes? É na mãe? É nos avós? Como é que é que chega na gente esses problemas? Então, olha, a primeira coisa que a gente pode dizer é que o que vira um registro negativo é sempre uma coisa que a pessoa pensa sobre si mesma. É aquilo que ela vai construindo. Então, tem a ver com o sentido, com o significado que ela dá à situação, né? Agora, ela não conclui alguma coisa sobre si mesmo do nada. Então, tem sempre um contexto, tem sempre uma situação, tem sempre algo que acontece e aí aquilo que nos acontece, né? O significado que eu dei. Esse tipo de registro, ele se dá pela intuição, não é pelo raciocínio, lógico. É lógico racional, né? Uma coisa que a pessoa percebe, ela imediatamente dá um sentido antes de pensar e aquilo fica registrado dentro dela, positivo e negativo, como a emoção, e a emoção tem um sentido. Isso, quanto mais a pessoa está aberta, quanto menos defesas, mais ela está aberta para todo o movimento de amor em volta dela, mas também ela é muito sensível a todo sentimento de desamor que pode não ser, mas brigas, mágoas, ressentimentos. Isso ela já começa a construir, então, desde a fase do útero materno, que é uma fase que as pessoas acham que a criança só começa a ser criança, existir depois que nasce. Na realidade, a pessoa como um ser já vai fazendo esses registros desde a fase do útero materno. E quanto mais no início da gestação, mais fortes são os registros. Fica. Porque a criança ainda está mais aberta, ela ainda não apareceu, às vezes nem se deram conta da presença dela, mas ela já está percebendo tudo que se passa na volta dela nesse nível intuitivo. Agora, o que acontece? Muitas coisas que, por exemplo, brigas de pai e mãe, são coisas que aparecem muito na terapia. O que a gente percebe é que a maioria, e a gente precisa tratar, né? E a criança entende muito briga como falta de amor, e não necessariamente é. Então, o que a gente percebe é que a grande maioria dos problemas de relacionamento, a grande maioria mesmo, são mais ligados a dificuldades na expressão do amor e são ligados a registros negativos que a mãe traz do passado, que o pai traz do passado e que um projeta sobre o outro. É como se cada um estivesse trazendo sua bagagenzinha de história de vida. Na hora que junta os trapos, sabe quando o povo fala que junta os trapos? Aí tudo. Faz uma misturada e aí mistura tudo de bom, mas também todas as mágoas, os ressentimentos, as incompreensões que vieram da história desses pais. Mas que é entendido como se um que causasse o sofrimento no outro. Na realidade, quanto mais importante a gente é para alguém, mais força a gente tem de pôr aquela pessoa lá em cima ou lá embaixo, né? Então, quando você cutuca a ferida de alguém, você nem sabe o que está cutucando, mas você vai lá e põe o dedinho ali e aquela ferida dói muito, né? Você machuca diretamente proporcional à sua importância na vida da pessoa. E o inverso também, a pessoa te machuca diretamente proporcional ao grau de amor que você tem por ela. Incrível. Então, o que a gente percebe é que, às vezes, muita briga não é sinal de pouco amor. Ao contrário,
é sinal de muito amor, mas muito problema psicológico que está interferindo na relação. E na expressão desse amor. E na expressão desse amor. Né? Então a gente vai percebendo agora, essa criança vai crescer, vai ser um adulto, vai ser mãe um dia. Esse filho vai crescer, vai ser adulto, vai ser um pai que é com quem a gente está falando hoje. Exatamente. E um dia você já foi criança. Um dia você... Então esses registros, esses adultos carregam. Sim. E aí aparece a repetição, às vezes, de um padrão de relacionamento que os pais tinham. Isso aconteceu exatamente comigo. Os 2 últimos relacionamentos. E quem me assiste sabe, mas 2 relações abusivas que eu tive no sentido de eu me coloquei em relações em que eu me viciava, na relação estava muito boa, a hora estava muito ruim. E quando eu vi, eu estava repetindo os padrões dos meus pais sem perceber. E eu tive que me curar nesse processo para eu ter a relação que eu tenho hoje, né? Mas você falou a questão da expressão do amor. Para a ADI, ou com a visão dessa do inconsciente, o que é amor? Talvez seja uma pergunta difícil. Ou para você, não, para você então, Maria Clara. Eu posso falar pela minha experiência de né? vida. Mas assim, tem livros e livros e tratados escritos sobre esse assunto, né? Mas o que a gente pode dizer? O amor, primeiro, ele é mais do que um sentimento, porque o sentimento amoroso, ele ainda está no nível da emoção, do afeto, que é mais do nível do psiquismo, né? O amor é um movimento de abertura para fora de si mesmo e é um movimento que vem de dentro para fora, é mais do que a emoção, ele vai chegar lá no nível da liberdade, da decisão, da vontade. Então o amor não é sorte, amor é uma decisão. Agora a gente não decide amar qualquer pessoa, né? A gente decide amar alguém que você está acreditando na possibilidade de dar certo. E aí você se abre no sentido de construir. Então o amor tem muito esse movimento de isso parece uma frase romântica, mas é bem assim clichê, que aparece. Mas é assim. É aquela alegria que a gente sente quando a gente vê aquela pessoa que a gente ama alegre. Sim. Aquela alegria que a gente sente quando você vê a pessoa que você ama vencendo, conseguindo, com a sua vitória. Não é tanto quando você recebe amor, é bom, mas é bom receber amor de quem a gente ama. Mas é muito mais uma relação de troca. Né? E aí a gente também pode, às vezes as pessoas têm dificuldade de expressar amor, mas a gente sempre pode ser livre para ajudar esse outro a aprender a expressar amor, principalmente se a gente quer que essa pessoa se sinta livre. Não é um movimento de cobra, ou você precisa me amar, não é um movimento de cobrança, mesmo porque a gente não acredita no amor cobrado, né? Mas é esse movimento que vai provocando a abertura e vai provocando o crescimento daquela pessoa que a gente ama. E a gente vai crescendo nesse movimento. Então, ele é retroalimentador, ele é motivador por si só. Poderia ser uma dessas definições. Entendi. Mas dá para dizer assim, que não se confunde com o sentimento. Que o sentimento mais do que isso. É mais, eu nem faço para fora, eu faço para dentro. É um movimento que vem de dentro para fora, que é um movimento da liberdade, da decisão, da vontade, do querer. Que não é do nível psicológico, ele é do nível noológico, se a gente for pensar em Viktor Frankl. Tem gente que vai falar que é do nível espiritual, mas não no sentido religioso, mas no sentido de liberdade, de abertura e de vontade. Então, o que a gente percebe é que esses registros negativos que as pessoas trazem do passado, e aí pelaquela história que eu fui te falando, mas esses pais que têm dificuldade de relacionamento também já estão imitando os pais deles, não totalmente, mas em alguns padrões de relacionamento, de comportamento, que por sua vez já estão imitando os pais dos pais. Quer dizer, a gente vai percebendo que às vezes certas ideias negativas ou certos padrões de relacionamento, homem não de comportar presta, essas às ideias. Vezes, homem não presta, não dá para confiar em homem. Casamento é uma cruz, casamento Isso, é dor de cabeça. Isso. Nunca dá certo. Nunca dá certo. Amar é sofrer, se eu amo eu estou sofrendo, é melhor não amar. Essas frases que a gente vê repetindo, elas vão passando de geração para geração. Né? Vem lá, desde que bem que a minha avó dizia, só que a avó já está repetindo o que a bisavó dizia. Mas não é nem tanto pela fala, é porque existe quase que uma convicção de que é assim mesmo, que nunca dá certo, que o amor é só sofrer, que os homens abandonam. Às vezes vem ideias negativas sobre as mulheres, tem muito sobre os homens, tem muito sobre as mulheres, que as mulheres são frias, que as mulheres são falsas, que as mulheres não sabem, são duras, não servem para nada, um sentimento de desvalorização até da própria mulher sobre si mesma, e que às vezes ela acha que é o marido que faz isso, ou que é o namorado que faz isso com ela,
Mas muitas vezes ela se coloca nessa situação. A ferida dela, né? Porque assim, ela acha mesmo que não tem valor. É a ferida dela. Porque ela já traz essa história e é essas coisas que podem ser tratadas de duas maneiras. A primeira é tratando mesmo esses registros e aí teria que fazer o processo terapêutico, né? A outra possibilidade é quando a gente começa a saber disso. Tomar consciência. Tomar consciência disso. Porque às vezes a pessoa está me xingando, ela está realmente. Mas às vezes ela já está me xingando porque ela já está se sentindo não amada por mim. Então, às vezes, a maneira que ela tem de olhe para mim é me machucar. Tipo quando você está chamando alguém, né? Ô fulano, ô fulano, ô fulano, fulano não te olha. Aí você vai lá e pisa no pé dele. Igual criança, né? Igual criança, ele pisa e fala, Raíssa, fala, agora você está me olhando. Agora você viu que eu existo. Então funciona assim. Funciona. E aí a gente vai ficando adulto e vai criando maneiras mais sofisticadas, mas o movimento é ainda o mesmo movimento infantil, né? De machucar para conseguir atenção, de fazer uma coisa errada para conseguir atenção, de fazer o contrário do que queriam que eu fizesse, porque aí eu acabo chamando mais atenção do que quando eu faço alguma coisa legal. Sim. E aí, logicamente, vai depender um pouquinho dos pais prestarem atenção, porque às vezes a gente percebe que a gente consegue, os filhos percebem rapidamente que às vezes eles conseguem mais atenção quando tem um problema do que quando é uma coisa boa. Isso é um problema para o resto da vida. Aí a pessoa acaba sendo reforçando isso. Depois viram adultos que também continuam fazendo isso nas relações. Então, assim, quem está bem não machuca ninguém. Isso é uma máxima. Quem está bem não agride ninguém. Então, se a pessoa está agredindo, está machucando, está te humilhando, está te chantageando, ou te expulsando, falando que você não serve para nada, para um pouquinho e pensa. Ela está buscando amor. E o seu amor, que ela está te agredindo. Só que se ela está buscando, ou cobrando, ou chantageando, é porque ela não se sentiu amada. E deixa eu te perguntar, por uma experiência minha, eu já trabalhei vara de família na defensoria, em núcleo de violência doméstica, essas coisas. E eu sempre percebia que o que chegava para mim era muito superficial, que o negócio era mais embaixo. Era um problema ali de ordem pessoal mesmo. Eu já tinha essa visão, apesar de não conhecer a DI. Mas aonde que para você eu acho que é uma linha muito tênue também, do tipo assim, até onde eu aceito e compreendo o outro, que isso é um problema, uma ferida, algum jeito dele querer meu amor, querer minha atenção, até onde que vai essa compreensão do outro, mas também o meu autocuidado, assim, com a minha integridade física, psicológica, como é que é isso? Porque eu já tive relatos, às vezes, de muita mulher assim, ele fica bravo, ele fica me xingando, ele fala que eu não presto pra nada, eu sinto medo dele me bater, ele nunca fez isso, mas eu sinto medo, eu fico com medo, eu fico calada. Como é que perceber isso, sabe? Até onde eu posso compreender o outro e até onde que, mesmo que compreender o outro, não sei. Pois é, entendeu? Mas é porque aí a gente está juntando duas coisas diferentes. Certo. Né? É como se a gente estivesse dizendo compreender e aceitar. São duas coisas bem diferentes, né? Legal. Compreender e não dar limites. Legal. Compreender e deixar que o outro faça tudo o que quer comigo. Essa aí é uma diferença fundamental. Porque, na realidade, nem educativo é. Entendeu? Eu posso compreender, eu posso entender que essa pessoa está com desequilíbrio, eu posso perceber, até entender que pela história de vida dela dá para se compreender isso, mas isso não dá o direito da pessoa fazer tudo que ela quer, o que ela quiser. Então a gente tem que pôr limite, a gente pode sugerir, olha, acho que é melhor, vamos fazer um tratamento, você faz, eu faço, existem possibilidades, vamos tentar achar uma solução. E se a coisa é caminhada nesse sentido, eu não me coloco no lugar de vítima e você no de agressor, se a gente sai desse papel, porque Sim. Geralmente esse papel é um papel que se repete, você é o agressor e o mal da história, eu sou a vítima da história. E vítima é sempre vítima, agressor é sempre agressor. Às vezes se inverte esse papel, mas na maioria das vezes isso fica se repetindo, até às vezes acontecer uma tragédia. Então não é para deixar a tragédia acontecer. Né? É para a gente tentar, procura-se ajuda, procura-se profissionais, hoje em dia já existe muito nesse sentido, e ver até que ponto que os dois estão dispostos a mudar a relação e reformular essa relação. Porque também um relacionamento não funciona por um só. Né? Então, agora, muitas vezes, quando tem muito descontrole emocional, ainda existe, é sinal de que o sentimento está ali. Tá ali. Agora, esse sentimento pode estar muito adoecido. E às vezes é uma doença que não tem cura, ou porque a pessoa tem um descontrole, por exemplo, psíquico, psiquiátrico, que não tem cura, pelo menos não naquele momento, e às vezes a pessoa não quer mudar ou não quer se tratar.
Então também nós não podemos agir na liberdade do outro, né? Sim. Mas com certeza compreender assim, eu estou entendendo a sua dor, mas isso não dá Mas o tem um direito de você limite, fazer entendi. isso. Legal. Que serve para muita coisa. Quando a gente pensa na relação de um pais com filho, educadores, né? Por exemplo, a criança está com raiva porque ela sentiu dor no pé e porque ela está com raiva ela quebra a mesa. Você vai falar que meu filhinho, eu entendi que você está com raiva, eu sei que você está sentindo dor no pé, mas isso não te dá o direito de quebrar a mesa. Entendeu? Porque isso é educativo. Sim. Controlar os impulsos, controlar a raiva. Isso é uma coisa que a gente vai ensinando para os filhos e às vezes a gente tem que ensinar para as pessoas adultas que a gente ama e que a gente se relaciona. Não no sentido professoral, porque tem muita coisa que a gente pode mudar. Mas é uma atitude nesse sentido, não de culpabilizar, mas de tentar descobrir o que é que eu faço que pode estar acionando um gatilho, porque às vezes e vice-versa também, vice-versa. Né? O que é que você está fazendo que está provocando uma reação em mim de muito sofrimento. E na grande maioria das vezes as pessoas não estão com a intenção de fazer o outro sofrer. Às vezes eles até querem que sofra, mas é para se sentir amado. É uma relação meio truncada, mas não é com a intenção explícita de causar sofrimento pelo sofrimento. Entendi. É porque às vezes pelo tanto que eu consigo te perturbar, eu também consigo de forma indireta ver que eu tenho algum valor. Mas são relações, olha só, né? Gente, mas são relações que precisam ser tratadas e cuidadas, porque não é para ser assim. E vamos pensar o seguinte, a mulher está ouvindo a gente aqui, ela fala, nossa, eu preciso disso. Ele jamais vai aceitar fazer tratamento, mudar, qualquer coisa. Se eu só fizer e buscar ajuda, adianta alguma coisa ou não? Já que a relação é feita de duas pessoas, até que ponto adianta só uma buscar ajuda? Você sabe que adianta muito mais do que você pode imaginar. Adianta muito. Você tiver algum exemplo também, não sei. Às vezes eu lembro de uma paciente especificamente que ela me falou assim, ela veio fazer terapia com muita depressão, uma depressão já de muitos anos, ela estava muito pior, os filhos dela trouxeram ela para fazer a terapia. Uma senhora assim, já de mais idade, né? E casada há muitos anos. E aí eu fui perguntando, aquela entrevista, primeira entrevista tal, da queixa. Eu falei, eu tenho depressão, meus filhos me trouxeram aqui, mas eu acho assim, ridículo eles me trazerem aqui, porque o problema, eu tenho depressão, mas eu sei a causa da minha depressão. Aí eu falei, a senhora sabe qual é? Ela falou, sei, óbvio que eu sei. Eu falei, mas qual que é a causa da sua depressão? Ela falou, meu marido. Aí eu falei, como é que é? Ela falou, não, eu tenho tristeza, depressão, baixa estima, tudo isso de ruim que acontece na minha vida é a culpa do meu marido. Ele nunca me elogiou, ele nunca me valorizou, ele sempre me pôs pra baixo, ele questiona de tudo. E aí então eu não estou entendendo, porque se a culpa é dele, o que adianta eu fazer terapia? Foi exatamente essa pergunta. Ótimo caso isso. Aí eu falei com ela, olha, vamos fazer o seguinte, nós todos trazemos uma história de vida, então não é uma questão de culpa, mas a gente pode ir trabalhando as suas questões, as questões da sua vida, da sua história, para ajudar a senhora a ficar assim, mais forte, mais assim, sabendo mais o que fazer, para a sua intuição funcionar melhor, para a senhora achar a solução. Ela falou, já que ela sabe o problema, né? Já que você sabe o problema, vamos tentar achar a solução. Foi esse o caminho. E ela foi fazendo a terapia, é uma terapia de curta duração. Ela tem uma fase preparatória e aí a terapia mesmo de trabalhar com esses registros que a pessoa traz da vida dela e às vezes esses registros que ela herda psicologicamente do pai, da mãe, do avô. Por que eu estou falando isso? Porque não é vidas passadas. É porque a pessoa, assim como a gente pode trazer heranças genéticas, físicas, a gente traz repetições de padrões, de emoções, muitos dos nossos antepassados, né? Então a gente vai fazendo essa terapia, assim, é uma terapia de 10 a 15 sessões. Então é uma terapia muito rápida, porque você vai muito direto, com efeito muito rápido, você vai direto no ponto e consegue desmanchar essa raiz. É muito interessante falar que não é o terapeuta que desmancha, é a pessoa que descobre o jeito de desmanchar. O terapeuta é um meio só. O terapeuta fala que ele é um bom perguntador. Ele vai fazendo boas perguntas e são perguntas boas porque elas provocam uma resposta mais intuitiva do que uma resposta racional. Porque a resposta racional também fica num nível mais da superfície da lógica racional. Fomos fazendo a terapia da senhora. Vamos fazendo. Aí quando ela estava mais ou menos lá pela 7ª sessão, assim, ela falou, Maria Clara, eu estou percebendo um negócio aqui. Eu estou percebendo que muito é da raiva que eu sentia, do ódio, do sentimento de não ter valor, de não ser amada, de não ser importante, que eu sempre achei que a culpa era do meu marido. Eu estou descobrindo que muito isso tem a ver com a história da minha vida.
tem a ver com como eu me senti lá com a minha mãe, com meu pai, tinha a ver com as ideias negativas que eu tinha dos homens. Aí eu fui vendo que nem era só do meu pai, né? Eu tinha uma ideia negativa de todos os homens, como meu marido é homem, então eu já tinha uma ideia negativa dele. Isso ela falando comigo, Gente, assim, no sentido de perceber as conexões, né? E eu tô percebendo assim, então, que muitas das raivas que eu tinha do meu marido nem era com meu marido, era com meu pai. Eu tava jogando com meu marido. E agora eu já tô vendo meu pai diferente. Aí ela começou a falar que ela já estava percebendo o marido dela diferente, já estava enxergando outras coisas que ela antes não tinha reparado. E olha que ela já era casada há 40 anos, né? Percebendo qualidade, olha o tempo. Ai, meu Deus, qualidades, valores, coisas. Eu tô lembrando tempo até assim, por que eu casei com ele? Eu tinha esquecido por que eu tinha casado com ele, porque tinha um monte de qualidades que ele tinha que eu já tinha esquecido. E parece que isso tudo está voltando. Então eu não estava trabalhando com o casamento dela. Nós estamos fazendo um trabalho sobre os registros negativos que ela trazia do passado e reforçando os positivos. É muito importante que não tenha só coisa negativa. Sim. Então ela falou, eu estou olhando meu marido com outro olhar. Mas nessa história ela me perguntou assim, Maria Clara, mas se eu jogo para o meu marido as raivas que eu tinha do meu pai, será que ele não joga para mim as raivas que ele tinha da mãe dele, não? Eu falei, olha, muito provavelmente, isso é quase que uma lei psicológica. E ela falou, então eu já sei o que eu vou fazer. Eu falei, mas o que a senhora vai fazer? Eu falei, isso eu só conto amanhã. Vou testar, se der certo, amanhã eu te conto. E ela estava fazendo a terapia todos os dias. Né? Eu falei, meu Deus do céu, o que ela vai fazer? Ela vai chegar em casa. Ela não fez nada durante 40 anos, o que ela vai fazer? Eu fiquei muito preocupada. E no dia seguinte, eu tive que esperar. Aí ela chegou e falou, e aí, como é que foi? Ela falou, Maria Clara, deu certo. Foi um verdadeiro milagre que aconteceu lá em casa ontem. Eu falei, então me conta um milagre. Porque tá todo mundo querendo saber. A galera quer saber. Ela falou, sabe o que eu fiz? Meu marido chegou lá em casa daquele jeito dele. Presta atenção, gente. Olha só, ele falou, chegou reclamando, essa casa tá muito suja, isso aqui não tá bem. Aquele negócio dele de reclamar de 40 anos. Aí sabe o que eu fiz? Eu imaginei a minha sogra atrás de mim. Aí ele xingava, eu fiz só assim um pouquinho, e ela tudo pra minha sogra. Aí eu fiquei ótimo. E isso ela falando, eu arregalando o olho, eu falei, não acredita? Ela falou, aí sabe o que aconteceu? E eu fiquei ótima, né? Porque o problema não era comigo, era lá com a minha sogra. E aí fui passando tudo e eu fiquei ótima, fiquei muito tranquila, fiquei olhando pra ele xingando a minha sogra. Aquilo não atingiu ela naquele momento. Ela começou, olha o que ela foi fazendo, ela já deu um passo a mais. Aí eu comecei a olhar pro meu marido, e fiquei com pena dele, Maria Clara. Coitado. Eu não sabia que ele tinha tanto problema assim com a mãe dele. Ele deve ter sofrido muito. Olha e só, aí eu fui teve um olhar com compaixão. Ela conseguiu compaixão no sentido forte da palavra. É compreender a dor do outro. Não é aceitar no sentido de passar a mão na cabeça. Fantástico. Não. É compreender. Ela conseguiu compreender a dor. Só que esse movimento dela foi um movimento tão surpreendente, porque veja, ela estava em silêncio, só que não era um silêncio sofrido. Era um silêncio que ela olhava para ele, compreendendo a dor. E aí ele foi ficando sem graça. Ela não falou nada. Foi ficando sem jeito, foi ficando sem graça. Daqui a pouco ele me pediu desculpas. Olha só, Maria Clara, 40 anos de casado. O senhor nunca me pediu desculpas. Ele começou a ficar emocionado. Aí meus filhos chegaram em casa, ele começou a pedir desculpa para todo mundo. E foi todo mundo abraçado. Foi uma virada que parece um milagre mesmo, né? Aí eu falo que isso é o milagre do amor. Você me falou sobre o amor. Que história incrível. É o milagre do amor, porque ela conseguiu olhar, em vez dela se sentir a vítima, incompreendida, não amada. E que a situação ia continuar do mesmo jeito. Ia manter aquilo, ela fez um movimento de olhar com outro olhar, porque ela quis. E começou nela, né? O olhar mudou em relação a ela. Né? Então a terapia faz isso? Não, isso é da liberdade. Mas todo o trabalho que ela foi fazendo terapeuticamente foi ajudando a tirar as capas até do olhar, as máscaras dela mesma, das pessoas, do marido. Quer dizer, ela começou, como ela falou, foi como se tivesse tirado uma máscara dos meus olhos e eu enxerguei meu marido. Mas eu não enxerguei ele com o olhar que a minha mãe tinha do meu pai. Olha. Eu enxerguei meu marido com respeito. E isso parece ser meio transcendente, né? Assim, a gente... Por isso que a gente vai vendo essa possibilidade como se fosse tirando... O movimento que a gente faz é de abrir os braços, que é como se fosse tirando aquelas capas da cebola, tirando as camadas da cebola. Né? Que legal. Que a própria pessoa vai fazendo, é um movimento que ela faz. Então, isso é uma possibilidade humana.
O ser humano é capaz E sempre, né? Você vê, essa Sempre. senhora aí com não sei quantos anos tinha, mas 40 anos de casada, Ela né? já tinha lá os seus mais de 60 anos. Então, para as pessoas perceberem também que não tem idade, né? Não de tem jeito idade, nenhum. não tem... E isso foi um benefício Ah, pra já passou toda a tanto família. tempo, não adianta mais. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Só que às vezes a pessoa fala, eu já fiz de tudo e nada deu certo. Aí eu costumo brincar assim, tudo menos a coisa certa. Eu já perdi tudo. Menos a coisa certa. Legal. Porque a coisa certa abre a porta. Então é mais ou menos como você ficar tentando abrir uma porta que está com ferrolho em cima, então você fica gritando, berrando, xinga, Vai chuta pra a outra que porta, também tá vai, fechada, não sei o quê, e- briga, fala, não tem mais jeito. Aí às vezes chega aquele menininho e fala assim, tia, se você abrir o ferrolho que está em cima da porta, abre. Aí você fica com aquela cara assim, a vida inteira eu tentei errado? Pois é, mas vamos tentar certo agora. Aquela coisa, eu tentei 10 mil vezes e não consegui, mas porque eu tentei errado. Eu vou fazer 10.001. É. E aí eu chego lá. Sim, e aí é essas possibilidades. Então vamos mudar a estratégia, Legal, vamos mudar legal. o caminho, vamos fazer de outro jeito. E eu já ia te perguntar pra gente fechar, assim, que conselho que você daria, apesar dessa história já ter sido muito esclarecedora, né? Já traz muitos aprendizados de tomar atitude, de se permitir, de se abrir, de olhar pra si mesma com outro olhar. Mas se é que é possível, que conselho que você daria para alguém que está vendo a gente, que está ouvindo, que está sofrendo ou não, que às vezes acha que está tudo aquela coisa monótona, deixa do jeito que está. Não... Que conselho que você daria para essa pessoa, para ela começar a se transformar ou para ela perceber que ela pode ser ainda mais realizada, feliz no relacionamento, na vida dela? Então, o que eu sempre penso é o seguinte, se todo esse relacionamento que está às vezes difícil, e às vezes é difícil mesmo, se relacionar não é fácil, porque você vai ter coisas que diferentes. você vai ter que ligar com as bagagens que a pessoa está trazendo, né? Mas é também das coisas mais importantes para o ser humano. Ao mesmo tempo, é o que nos constrói, é o que nos realiza, é o que nos dá a alegria de viver. Então, você vê quando a pessoa, até quando a pessoa chega cantando, você fala, viu o passarinho verde, né? Então, quer dizer, a gente sabe que tem um relacionamento legal por trás, né? Quando a pessoa está bem, ela está alegre. Só que relacionamento legal não é sorte, ele é construção. Ai, que né? bom que você falou isso. Não é Não é sorte, sorte, gente. Às vezes né? a gente acha que é sorte. Que caiu do céu, né? Às vezes até caiu, mas no mínimo você se abriu para que ele desce e depois tem uma construção. São tijolinhos que vão se colocando. Então, se aquele relacionamento, a dificuldade dele está te causando sofrimento, é porque esse relacionamento é algo que você quer. Tem que também pensar. Eu estou nesse relacionamento meio que repetindo um relacionamento destrutivo, a gente tem que pensar se não tem questões, escolhas nossas que não são muito boas. Mas se essa pessoa é aquela pessoa que você fala, eu gostaria tanto que desse certo, você pode desconfiar que você gosta dessa pessoa, que você quer que dê certo. E muito provavelmente essa outra pessoa também quer que dê certo. Então, se esse desejo, essa escolha em algum momento foi feita, assim, de dentro para fora, com o coração, a vontade de fazer aquele relacionamento dar certo, e não por outros motivos mais agradar a família, ou não sei o quê, não ficar sozinha. Dinheiro, não ficar sozinha, mas foi um relacionamento construído assim, os dois querendo, isso está lá, essa semente está lá. Então ela pode ser, às vezes a árvore está meio caidinha, assim, mas ela pode ser realmente ressuscitada, dá para dar um gás. Mas é preciso esse movimento, pelo menos de um. Aquela história, alguém tem que ceder, né, que é o título de um filme. Pelo menos um tem que dar o primeiro passo. E às vezes não é na primeira, mas na segunda, na terceira. A gente tem que bater na porta, às vezes, algumas vezes, do coração das pessoas. Porque se o coração está muito machucado, ele não vai abrir na primeira. Você vai insistindo. E realmente parece também uma frase feita, mas é uma realidade da clínica. O amor toca. Ele vai tocando, ele vai abrindo, ele vai desmanchando as Por isso que o nome do podcast é Amar Sempre Cura. Sempre porque cura. a gente acredita muito nisso. E é verdade, é o que a gente observa, que esse trabalho existe há 44 anos. Já tem mais de 135 mil pacientes atendidos. Olha só, gente. São para as pessoas de todo o Brasil e também do exterior. E já falando disso, no Brasil, a gente tem tipo clínica em Belo Horizonte, em São Paulo, para as pessoas que estão ouvindo, que quiserem procurar. Então, a gente tem em Belo Horizonte, São Paulo, aonde mais? Temos em Brasília, mas em Brasília ela é itinerante, o terapeuta vai certo. em Brasília, mas tem um espaço para ser atendido. Temos em Porto Alegre também, temos em Fortaleza, me ajuda a lembrar aí, gente,
Eu estou lembrando assim das regiões, né? Na região sul nós temos em Porto Alegre, Em Porto temos Velho, também Rondônia, tem Curitiba, também. Curitiba. Curitiba. Mas isso pode ser encontrado Legal. no site, né? www.tipclinica.com.br. Tipclínica TIP, viu, gente? Tipclinica.com.br. Que TIP é terapia de integração pessoal, que é o processo terapêutico. Legal. A ABI é esse processo de abordar e conseguir descobrir esses registros de maneira direta, que significa isso. Não tem interpretação, não tem análise, não tem hipnose. É a própria pessoa que vai encontrando essas respostas, né? E você vai direto ao ponto, né? E a terapia de integração pessoal, que diz do próprio objetivo da terapia, que é exatamente esse movimento de integrar a pessoa em suas 3 dimensões: corpo, psiquismo e espírito. Nesse movimento que quem muda mesmo é esse eu que se abre para fora de si mesmo, né? Eu não estou lembrando aqui a hora de todas as clínicas, mas de Belo Horizonte é a Mas entra no site da Tipclínica, que a gente tem tudo lá. Me pergunta também, que eu respondo. Isso a gente... E tem outros estados, quer dizer, tem Minas, e tem fora do Brasil. Em outras tem fora do Brasil também, gente. E tem fora do Brasil, né? Tem então fora nós temos do em Brasil. Portugal agora, na Alemanha, na Itália. Agora está se formando um pequeno núcleo na Polônia, olha, porque que ele legal. está voltando para a Polônia. Então, em todos esses lugares, eles todos já têm pacientes que foram atendidos, que fizeram terapia. Na Polônia, eu e o Unidos fomos lá atender, né? E aí, você fala polonês? Não, a terapia foi com tradução. Mas essa eu fiz terapia em inglês, né? Porque a maioria fala inglês também, eu fiz a terapia em inglês. Porque as pessoas aqui são poliglotas, gente. Mas é essas possibilidades que a gente vai vendo. Legal. E se a gente for resumir, aí usando as palavras da doutora Renate, né? Ela falava sempre assim, quando você vai fazendo assim, muita experiência e cada vez a gente vai vendo problemas diferentes, dificuldades diferentes, mas existe uma raiz ali que a gente percebe. Tudo aquilo que aparece na terapia como positivo, como solução, como transformação, sempre está ligado a um contexto de amor, onde alguém amou e se deixou amar. E toda vez que aparece um problema, um sofrimento, um registro negativo ligado a doença, inclusive transtorno obsessivo compulsivo, depressão e outras doenças, isso a gente percebe como se fosse assim, a copa da árvore, é a sintomatologia, porque a raiz começa já muito antes, desde isso que eu te falei, desde o útero materno. E toda vez que a gente começa a tentar descobrir a raiz, aparecem sofrimentos ligados à ideia ou à percepção de não ser amado, de desamor. Que não quer dizer falta de amor. Que não quer dizer falta de amor, né? Então, se a gente for resumir, né, e agora falando com amor cura, efetivamente a gente vê isso na terapia todos os dias com todos os pacientes. A gente, na realidade, sai procurando onde que está o amor que essa pessoa não percebeu. Viu, onde está o amor escondido. Porque é isso que tem força de curar. Em qualquer época, em qualquer tempo, né? Então, às vezes as pessoas pensam, tá lá no passado. No inconsciente não é no passado. É um presente, na realidade, a história ocorre no passado, o sentido, aquilo que foi dado, o valor, reverbera e reverbera para fora. Então, por isso que o ressignificar independe de quando que você viveu aquilo. Não depende, né? Muito e legal. É isso que é uma coisa que eu acho que é muito legal de falar, até respondendo a pergunta de se só um do casal quer fazer, né? Bom, a gente sempre fala assim, quem que faz a terapia? Que ele está mais aberto, está disposto. Porque essa pessoa que vai fazendo a terapia, seja a esposa, seja o marido, seja a mãe pelos seus filhos, a avó pelos seus netos, né? A pessoa vai fazendo com a própria terapia dela, ela já vai transformando todo o contexto familiar, você vai mudando a cor. Vai ficando em vez de preto, cinza, e a pessoa fala isso na terapia, está ficando claro. E você sabe o que é legal? Te interrompendo, mas assim, essa pessoa vai ter filhos e ela tem que pensar nisso também, assim, como é que ela vai passar isso para frente? Isso. Como que a relação ao posicionamento dela hoje não pode prejudicar futuramente também essa linhagem? Rompe esse ciclo negativo com você. É isso que eu falo muitas vezes. Rompe esse ciclo. Tanto no sentido preventivo. Pensa em você, pensa nos seus filhos. De não perpetuar. Quantas vezes os adolescentes, você como um adolescente vai fazendo a terapia, ele já está evitando, já está prevenindo um monte de outros sofrimentos que poderiam vir, né? As crianças, a gente faz terapia com as crianças também, só que aí com as crianças a gente não trabalha negativo, só reforços positivos. E a criança é muito aberta, ela é muito solta, muito intuitiva, né? Então tem uns resultados muito interessantes que a gente tem conseguido, então eu acho que é isso.
Ótimo. Né? Esse é aquela pessoa que vai Incrível. mudando, ela vai provocando uma Incrível. pedrinha no oceano que vai fazendo círculos concêntricos. Obrigada, Maria Clara, de verdade. Eu tenho muito prazer e orgulho de ter te conhecido, de verdade, de coração mesmo agora. De coração. Eu vim de Porto Velho, cheguei em BH e conheci a Tipe Clínica logo de início. E foi um divisor de águas na minha vida mesmo, pessoal, profissional. E os frutos eu colho hoje e eu sei que eu vou colher para sempre de tudo isso. Então já fica aqui também meu agradecimento por tudo isso. E dizer que eu te admiro muito, o seu trabalho, o propósito da Tipe Clínica, da sua mãe. E que isso está ajudando milhares de pessoas que a gente nem tem noção. Nem tem noção. A gente não tem noção, E mas a gente ideia, ajuda. Espalhar essas sementinhas aí, fazer a vida dar certo. Obrigada, viu? Obrigada, querido. Um beijo para você.